Opa pessoal, Roberto Pinheiro aqui. Como não teve muito feedback entre a gravação do episódio anterior, né, para esse episódio, a gente está mantendo aí o mesmo formato, né, que é aqui esse espaço para eu colocar algo para vocês verem, né, e aqui minha cara para vocês também verem ela. E hoje a gente vai falar sobre Renutsen. Se você acompanha o blog, né, você já viu que Renutsen nada mais é do que o Teotihuacan 2.0. Teotihuacan, para quem não sabe, o original, né, é esse joguinho aqui. Eu criei ele, não sei se foi exatamente em 2017, mas em 2017 eu levei ele para um evento e foi assim que ele ficou mais conhecido, né? Então tem algumas pessoas do Brasil que sabem que o meu Teotihuacan veio antes do Teotihuacan que vocês estão acostumados a jogar, que é o dos italianos lá, né? E aqui também é um jogo com dados, etc e tal. E aí eu levei para um evento em 2017 e o retorno foi basicamente de que o jogo estava com boas ideias, né, de mecânica e mecânicas inovadoras, só que tinha muito componente e estava muita informação, era um overload de informação, né? Estava muito pesado. Eu sinceramente não achei, mas eu sou o criador do jogo, né? Então ele funciona de acordo com a minha cabeça. Logo, ele funciona perfeitamente para mim, assim, não acho ele complicado, né? Mas aí é bom a gente ouvir o feedback do pessoal, sendo que aí o que foi que eu pensei, né? Eu passei um tempão pensando em maneiras como simplificar esse jogo e eu pensei, eu não vou mexer mais nele não, eu vou deixar ele como está. Então o Teotihuacan, digamos assim, ele está pronto, né? Se eventualmente, né, alguma editora ou algo assim quiser publicar, a gente publica, né? Mas eu não vou ficar trabalhando em cima dele até que alguma coisa aconteça nesse sentido, né? Sei lá, algum contrato, algum interesse, porque eu não vi sentido em pegar esse jogo e modificar ele todinho para poder se adequar ao feedback que o pessoal deu. Então a minha ideia foi simplesmente fazer um novo jogo baseado no Teotihuacan. Então aí no registro 19, né, a gente tem o Teotihuacan 2.0 sendo apresentado lá no blog. E basicamente eu mudei o nome do jogo, né? Afinal aproveitei a oportunidade, né, para ajustar. O nome ficou Renutsen. Renutsen é uma rainha, né, do Egito, que ela tem aquelas pirâmides do lado da pirâmide grandona, né, que são as pirâmides das rainhas, e ela tem uma delas. E aí o objetivo do jogo, basicamente, são dois arquitetos disputando para ver quem faz essa pirâmide, né, que vai ser eleito para construir essa pirâmide. Por enquanto eles estão fazendo em maquete. E essa foi a premissa do jogo que eu tive, porque basicamente o Teotihuacan ele é um jogo com a split e o choose. O que é isso? Você vai ter um conjunto de alguma coisa, eu divido e você escolhe um dos dois conjuntos que eu dividi e o outro sobra para mim, né? E aqui no caso a gente usa os dados. Então você vai ter vários dados na mesa, tipo um draft, né? Só que ao invés de ser um draft comum, né, como o Sagrada, por exemplo, você vai dividir os dados em dois grupos e aí um fica para o oponente, né? Ele vai escolher primeiro que você e o que sobrou fica para você. Então você tem que fazer uma divisão que seja justa, o mais justa possível, ou, se não for justa, uma que faça com que ele fique tentado a comprar. Mas por que ele ficaria tentado a comprar se não é justa? Porque existem as cores dos dados e talvez ele queira pegar um dado daquela cor específico, né, e você disponibilizou ele só em um grupo que não está muito bom, mas ele quer naquele momento, e aí fica esse dilema, né? Eu pego ou não pego, se eu não pegar ele vai pegar também, por aí vai, né? E essa dinâmica ela funciona melhor para jogos com dois jogadores, simplesmente porque no jogo com quatro a gente vai dividir em quatro grupos, né? E aí o cabo vai escolher, eu vou escolher por último, né? Vai sobrar, né, o que eu dividi, e aí geralmente essa divisão tem que ser tão apertadinha que fica chato a divisão, entendeu? Não fica tão interessante. E como são vários jogadores para ler na mesa e sempre existe o caos, né, do cara fazer uma escolha que não é tão boa, então termina que não funciona tão legal esse jogo para quatro, certo? Assim, funciona, mas não é tão legal essa dinâmica para 4. Por isso que eu resolvi fazer um outro jogo. E aí, a priori, eu comecei com Renutsen sendo basicamente Teotihuacan, mesmo jogo, só que para 2 e simplificado. E aí, para simplificar, o que foi que eu fiz? Nesse jogo aqui, né, a gente tem construções, a gente tem objetivos, tem uma série de coisas que deixava o jogo não só focado nesse tabuleiro, né, mas também focado em várias cartas no jogo. E um tabuleiro específico para construções que tinha habilidade passiva ou habilidade ativa, que você tem que usar um dado para ativar e por aí vai. E aí terminou que eu não, vou tirar isso tudinho, deixar o jogo focado somente na construção. E aí tem uma coisa também que eu não gostava nesse outro jogo, que são os eventos. Os eventos nada mais são do que quando você esvazia a sacola a primeira vez, né, feito azul. Azul você esvazia uma vez, aí você repõe, né? Pronto. Nesse momento aqui no meu jogo, ele é um momento definitivo de pontos e de coisas importantes. Que seria o evento, no caso é a visita de Renutsen para ver as pirâmides.
E aí ela veria lá e aí ver quem está melhor ou não. E aí tem várias disputas, digamos assim, né? E aí a ideia é que eu montei esses eventos, porque não é um negócio extremamente complicado de acontecer, né? De fazer assim, digamos, dos jogadores acompanharem, né? Dá um rumo para os jogadores, mas não deixa o negócio muito restrito. E deixa o foco nessa construção da pirâmide, que já era um negócio complexo. Sendo que aí eu mantive basicamente o mesmo jogo. Deixa eu ver se eu tenho um tabuleirinho aqui para mostrar. Aí eu montei um tabuleirinho, né, pro Renutzer. Deixa eu tirar essa caixa, né. Então esse tabuleiro aqui, ó, muito parecido, vai ficar um pouco ruim talvez porque é preto e branco, né, e só linhas. Muito parecido com esse aqui, né. Percebe que tem 3 recursos aqui. Aqui eu diminui para 2, ó. Por que eu diminui para 2? Basicamente no Teotihuacan são 4 cores. Eu diminui o número de cores justamente já para diminuir o número de overloading de informação, né, e de excesso de coisas, né, e também deixar um jogo um pouco mais apertado. E aí ficou 2 recursos, e aqui tem o uso de cada dado, o dado verde faz isso, o dado cinza faz aquilo, o dado azul faz aquilo, e fica um jogo muito parecido. Tudo isso eu já comentei no registro 19, certo? Que eu montei um negócio muito parecido e modifiquei algumas coisas, sendo que essas coisas que eu modifiquei deixou o jogo mais dinâmico e mais focado para 2 jogadores. Então as disputas, antes não tinha disputa direta, digamos assim, de maioria, né? Os objetivos eles eram você atingir um certo patamar, já para evitar dos jogadores terem que ficar dependendo da ação dos outros para poder agir, né? Para ficar um negócio mais dinâmico e mais simultâneo mesmo. Aqui não, como é um jogo para 2, tem que ter interação, e a interação tem que ser forte. Logo eu deixei muitas coisas com maiorias, né, e competições assim específicas. E aí basicamente os ajustes que eu fiz deixaram o jogo focado para 2 com mais interação. Só que ainda assim eu achei que tinha tanta interação assim. Tá vendo passando? Aí eu não deixei tanta interação assim. Por quê? Porque cada jogador tinha um tabuleiro desse. E aí essa ideia eu ainda não tinha falado, eu acho, no registro 19, eu tô vendo aqui. E eu acho que eu não falei. Eu tenho anotado tudo isso também num caderninho, certo? Eu já devo ter mostrado em algum momento, ó. E esse caderninho aqui eu tenho uma seção exclusiva para o Renutzer. E aí aqui eu falo do Renutzer. E aí nesse primeiro momento aqui é quase a mesma coisa do que eu falei no registro 19. E a coisa foi avançando, avançando. E eu fiquei pensando, né, o que é que eu posso fazer com o jogo para modificar ele, para deixar as coisas melhores. O jogo estava tão parecido, né, com o Teotihuacan ainda, que eu usei até a mesma ficha de pontuação. Aqui é uma pontuação do Teotihuacan, perceba aqui o nome, o Teotihuacan. E aqui o Teotihuacan. E aí aqui embaixo ó, já é Renutzer. E eu uso a mesma ficha. Porque as mesmas coisas estavam sendo feitas. Então, na verdade, eu não tenho criado um outro jogo, né? Eu tenho meio que feito uma versão de 2 jogadores para o Teotihuacan. Aí isso não me deixou satisfeito, né? Porque, bom, se a ideia era criar um novo jogo, bora criar um novo jogo, né? Sendo que eu não queria mudar tanta coisa assim. E aí eu fui... As coisas foram andando, né? Aí o registro 19 vai até a versão 1.3, certo? Aqui está na versão 1.0, aqui está na versão 1.2, e eu testei muito solo esse jogo, né? Porque ele tem essa possibilidade, né? Aqui, ó, tem versão 1.3. Aí nessa versão aqui, ó, bicho, vou mudar esse negócio. Usar uma pirâmide para cada jogador não tá legal. Assim, um tabuleiro para cada jogador. Uma pirâmide para cada jogador faz sentido. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz um tabuleiro comunitário. Aqui tem um esqueminha que eu montei, né? Não, eu vou usar um tabuleiro comunitário. Eu botei aqui, a área comunitária inicial. Então, ao invés de eu ter 2 tabuleiros desses, né? Um para cada jogador, eu vou ter um tabuleiro só. Eu já tenho aqui alguma das versões, eu não sei qual é a mais antiga aqui. Eu devia ter anotado, né? Deve ser, deixa eu ver. Deve ser essa daqui. Que aí eu tenho as 2 pirâmides. É apenas um tabuleiro. E qual é a diferença de ser um tabuleiro só? É que agora os jogadores eles têm uma quantidade de peões, né? Porque antes tinha um peão só para cada jogador. Agora vão ter 3 peões aqui no centro, né? Para fazer as coisas acontecerem. E todo mundo controla esses 2 peões. Todo mundo, no caso, os 2 jogadores, né? Deixa eu pegar aqui os componentes só para vocês verem a coisa acontecendo aqui, né? Então agora vai ter 3 peões na mesa. E aí eu pensei, então cada peão pode ser de uma das cores do dado e só aquele dado mover aquele
pino, né? Ao invés de eu ter um dado específico, tipo só o dado verde move peão, não. Agora todos os dados têm utilidade. E aí fica assim, ó. Começa os 3 peões aí, e aí digamos que eu botei um dado, né? Nessa posição, ó. E se eu botei um dado nessa posição, para esse camarada empurrar esse dado, né, para dentro da minha pirâmide, eu uso dados amarelos, né? Então fica um negócio que gera interação, porque supondo, né, que eu estou mexendo desse lado aqui e eu movi esse cara para o outro lado, né? Ele está aqui. Então eu que vou me beneficiar disso aqui. Bem, muito raramente, né, vai meu oponente conseguir fazer alguma coisa que afeta a pirâmide dele com um trabalhador aqui desse lado. Aí se ele quiser usar, ele vai ter que puxar esse bicho vários, né, vários espaços. E cada espaço desse é um custo, né, que ele está usando, que não está ajudando ele no momento, mas pode ajudar no futuro, né. Então fica meio que esse cabo de guerra no jogo. Assim. Então ficou bem diferente nesse sentido. Inclusive ficou muito mais difícil de testar sozinho, porque testando sozinho um jogo desse tipo assim, você não vai fazer, né, as mesmas interações que ocorreriam no jogo com seres humanos, né, digamos assim. E aí as coisas foram evoluindo a partir desse ponto, certo? Eu estou aqui com o meu caderninho para ver o que foi acontecendo. Aí finalmente, ó, isso aí foi ainda ano passado, certo? Essa modificação, ó, foi no playtest para a versão 1.31, né? Que 1.3 ainda era comunitário, né? Aí depois eu botei um tabuleiro só, sendo que aí o que acontece? O jogo termina aqui, fica estranho eu usar ainda aquela mesma metodologia que eu usava no Teotihuacan, que cada dado era um ponto de ação. Como assim? Deixa eu pegar aqui uns dados. Veja, a gente tem uma sacolinha de dados no jogo, né? Não diminuí mesmo os componentes. O que aconteceu? Então, já que eu vou fazer um jogo de 2, jogo de 2 é muito difícil eu conseguir vender de todo jeito, né? Então eu vou fazer um jogo meio que pra mim, assim. E quem sabe, né, no futuro aí eu consiga publicar esse jogo com alguma editora. Mas a priori não estou nem pensando nisso para esse jogo em específico, né? Só que obviamente estou fazendo o jogo o melhor que eu posso, né? Porque eu quero fazer o jogo legal. E aí, bom, a gente vai jogar aqui uma quantidade de dados, no caso vão ser 7. Isso aqui está sendo indicado aqui na ordem do turno. Eu não sei se dá para ler, mas é o número 1 aí, ó, pegue 7 dados da sacola e role. Eu quero pegar isso aqui e vai rolar, ó. Aí divide os dados em 2 grupos. O cara vai dividir lá em 2 grupos. Sei lá, ele dividiu assim. Tá meio ruim isso aqui, deixa eu fazer assim. Digamos que ele fez assim, certo? Aí sempre fica um montante diferente do outro, né? Porque são 7 dados em 2 grupos, né? Então sempre vai ter um grupo diferente do outro. Lógico que ele não é obrigado a fazer assim, não. Ele pode fazer assim, ó, sei lá. Vai que ele quer deixar os dados azuis com pouca compensação, porque o oponente dele quer dados azuis, né? Não sei. Bom, aí ele faz a divisão e aí o jogador, né, o oponente escolhe. E o oponente escolhe qualquer um dos 2 grupos. E aí, a priori, quem começava era sempre o jogador da vez, né? O que dividia os dados, para ele ter pelo menos essa vantagem. Aí eu mudei. Eu botei para ser o jogador com mais dados. Não sei se foi a melhor escolha possível, só que aí isso gera mais escolhas ainda para quem está dividindo mais opções, né, digamos assim, e mais estratégia, mais raciocínio para quem está dividindo os dados, porque ele pode pensar, não, posso formar um grupo com mais dados, mas não tão forte, que aí se o cara pegar para começar, ele vai começar já não tão forte, né, digamos assim, né? Se ele pegar um grupo com muito dado e que seja mais forte os valores, então aí ele está com a faca e queijo na mão, né? Então a ideia é você criar dilemas nessa opção, nessa escolha aqui, né? Nesse momento de escolha. Então eu botei para quando o jogador pegar, quem começa na verdade não é nem o que dividiu, nem o que pegou, é quem pegou o maior grupo, independente disso, né? E aí eu vi que por ser um jogo que ficava alternando turnos, no outro era tudo de uma vez, nesse aqui é alternando turnos. Porque senão, se um jogador jogar tudo de uma vez, ele vai poder fazer o que quiser aqui, né, com esses caras aqui. E aí o primeiro vai ter muita vantagem. Então eu botei alternando. E aí, quando eu botei alternando, fica um pouco confuso esse negócio de pontos de ação. Porque eu não posso mais juntar dado, né, mas fazer um bocado de coisa de uma vez. Então esse meu 1 aqui tá meio ruim, né, assim, para fazer as coisas, pelo menos no modo como era o jogo antigamente. E aí eu botei para ser por turno, e aí para ser por turno com pontos de ação ficou estranho, e aí eu transformei o jogo num Dice Placement. Que é Distrito 6 também é um Dice Placement, então eu estou meio que voltando para o que eu estou já fazendo há algum tempo, né? O que para mim não é um problema, inclusive eu posso
tentar trabalhar melhor, né, nessa questão. Só que o Renutsen não é um jogo assim, ele é um dice placement, mas não é focado no dice placement, né? Existe, tá lá, é uma ferramenta de seleção de ação, mas não é o foco do jogo, ao contrário de Distrito 6. Ele é um dice placement assim, na essência dele, né? Lógico que tem vários elementos ocorrendo, só que a parte mais importante do jogo é você colocar nos lugares no momento certo, na hora certa, para evitar que as coisas aconteçam para o oponente melhor do que para você, né? Aqui não. E aí, se você perceber, nesse tabuleiro aqui não tem nenhum espaço de alocação, tirando isso aqui, né? E aí, acontece que eu criei os espaços de alocação usando cartinhas, né? Então tem várias cartinhas aqui no jogo, que são os espaços de alocação. E aí é nisso que eu estou trabalhando hoje em dia, né? Assim, mexendo neles, colocando mais coisa em um, menos coisa no outro, para ver se balanceia, né? Talvez você não esteja entendendo muita coisa, porque você não sabe nem do que se trata Teotihuacan. Mas basicamente você vai ter esses dados aqui, e aí digamos que o oponente escolheu esse, eu escolhi esse. Aí o oponente começa. Aí ele vai pegar um desses dados e alocar. Esse dado pode ser alocado ou na pirâmide dele, né, supondo que essa aqui é a pirâmide dele. Como é que ele aloca na pirâmide dele? Ele bota nesses espaços aqui mais externos. Que a ideia é que ele empurre para cá, né? Ele empurra os dados para cá, para ir construindo uma pirâmide, né? Que é que vai ter 3 por 3 dados, aí vai ficar 2 por 2 em cima e 1 por cima para ficar feito uma pirâmide. Deixa eu ver se na caixa do Teotihuacan tem a pirâmide completinha. Não tem completinha, também não deve dar para ver direito. Mas bom, você vai basicamente ir fazendo uma pirâmide. Vou botar aqui um mod de dado. Isso aqui não está respeitando a regra do jogo, certo? Só estou para mostrar. Né? Aí você vai fazer o primeiro andazinho aí, né? O térreo. E aí depois que você fizer o térreo, você vai conseguir botar dados aqui em cima. Aí você bota nas interseções, né? Como se fosse o segundo andar da pirâmide. E aí depois que você conseguir completar aqui, aí você bota o último dado, que é o topo da pirâmide, na interseção feita aqui pelos 4 dados. Né? Aí são uma pirâmide completa. O jogo dura até alguém fazer uma pirâmide completa, né? Ou até acabar a sacola esvaziar 3 vezes, que é as 3 visitas de Renutsen para ver as coisas acontecerem. E aqui você ganha ponto por PIP na sua pirâmide, isto é, esse dado vale 1 ponto, esse aqui vale 4, esse aqui vale 3, né? Cada dado vale o ponto que ele tem indicado lá. Isso gera decisões do seguinte: você decidir se você quer um dado forte para ganhar ponto, ou se você quer usar um dado forte para fazer uma ação forte, né? Tem essas decisões também no jogo, que são decisões interessantes. E você ganha ponto por carta de objetivo. Aí está a interrogação aqui. Por que está interrogação? Porque eu ainda não meio que implementei. Está aqui escrito, mas eu não estou usando de fato isso aí ainda, né? É uma das coisas que eu estou trabalhando e eu não sei nem se vai ter especificamente, né? E por fim você ganha ponto pelos eventos. Os eventos são as visitas. E aí antigamente estava 5, 20 e vitória. O que é que significa esse vitória? É igual a Seven Wonders Duel. Se o cara chegar na trilha militar lá no máximo, ele ganha o jogo automaticamente, dependendo da pontuação. Mesma coisa aqui. Então, como é um jogo de 2 jogadores, eu acho que esse aspecto faz muito sentido existir no jogo para 2 jogadores. Né? Esse aqui foi evoluindo, né? E aí você vai perceber que tem uns desenhos aqui de triângulo. Isso aqui é onde ficam as rampas, para quem sabe a rampa, para empurrar um dado do térreo para um andar de cima, né? E aí tem todo esse remolejo aí de coisas. Aqui tem uma outra versão, aqui tem recurso. Aí o recurso ainda existe no jogo, só que eu removi isso daqui e transformei em cubinhos, né? Então agora você tem cubinhos para indicar que você tem recurso ou não. Aí por que eu botei cubinho? Porque aí também é uma disputa por esses cubinhos, né? Então são 7 cubinhos, eu acho, não vou lembrar de certeza. E você, quando você faz a ação de pegar cubinho, para pegar recurso, né? Você pega o que tiver lá de acordo com o dado que você botou, né? Então aqui a ação de pegar cubinho, hoje em dia, né? Tá assim, ó. Então eu jogo aqui, cabem infinitos jogadores aqui, e se eu joguei um dado de 1 ou 2 eu ganho um recurso, 3 ou 4, 2 recursos, 5, 3 recursos, 4, 6 recursos. Ou 6, 4 recursos. Dá para entender lendo melhor do que eu falando, né? E aí isso aqui já mudou bastante, porque antigamente era 1 recurso por PIP, aí da outra vez eu achei muito forte, aí transformei em 2. Aí talvez vocês perguntem, para que serve recurso? O recurso é basicamente um meio de mitigar a sorte no jogo, o jeito de você ajustar o dado, né? Então recurso serve para essas coisas. Se você tirou um dado 5 que precisa de um 6, aí você gasta um recurso, ele vira um 6 e você pode usar ele para fazer suas coisas.
E aí tem vários espaços de alocação que eu tenho mudado, né? Depois, e tal qual eu fiz com o Pitaco, né? Esse vídeo é mais para eu dizer como as coisas estão andando e depois eu vou fazer um vídeo específico explicando, que vai ser mais organizado do que esse, né? Esse aqui é uma bagunça feita do Pitaco, de propósito, ou não, né? E aí esses são os espaços, eu acho que essa aqui é a versão atual do jogo, né? Mas aí depois eu vou explicando melhor quando eu for apresentar ele em si. E aí são 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços só. Sendo que aí cada espaço desses pode couber múltiplos jogadores, né? Que é essa bolona assim. Ou só espaço específico para um jogador, né? Então esse aqui já mudou bastante, já teve ajustes pequenos e ajuste grande, né? Sobre o que pode fazer, mas basicamente aí, os tipos de ação que vai ter no jogo é mover trabalhador e mover indica também empurrar, o que é o trabalhador, esse cara aqui, ó. Ele vai poder andar no tabuleiro para poder empurrar as coisas. A outra é você mover rampa, né, que é muito importante você também ter rampa. Aí a rampa também é comunitária. Aliás, era comunitária, sendo que aí, como eu vi que estava impossível, assim, impossível não, mas estava muito difícil a interação com a rampa, porque o custo para mover a rampa é muito maior. Então, mover a rampa dá um certo problema. E aí, comparando com o Teotihuacan antigo, que cada um tem o seu tabuleiro, cada um tinha apenas um empurrador, né? Aqui são 3 empurradores. Afinal, tem 2 jogadores compartilhando o uso deles. Mas no outro, cada um tinha as suas rampas, que podia ser 1, 2, 3, né? Quantas o cara quisesse comprar. Aqui, se eu botar somente uma rampa, ou 3 rampas, no caso, uma de cada cor, para os 2 jogadores, dá problema, certo? Eu já joguei, né? Testei várias vezes, e ela fica andando de um lado para o outro, o que torna inviável porque a pessoa só faz uma ação. Aí eu movo a rampa, e ao mover a rampa eu não estou empurrando nenhum bloco, né? Eu preciso mover a rampa para o lugar para depois empurrar o bloco. E isso impedia o jogador de mover a rampa e depois mover o trabalhador e empurrar, né? Porque o cara só faz uma ação por vez, e botar 2 ações por vez não resolveria entre aspas, nesse problema, mas geraria outros vários. Então a opção que eu tive foi colocar uma rampa por jogador, né? No caso, as 3 rampas, né? Eu tenho um conjunto de 3 rampas para cada jogador, uma de cada cor para cada jogador, basicamente. Então são 6 rampas na mesa, só que o jogador só pode mover a dele, né? Que está do lado dele. Aí inicialmente as rampas elas ficavam aqui no meio. Deixa eu ver um desenho aqui para. Inicialmente as rampas ficavam aqui no meio. Então aqui as rampas de um, a rampa do outro, e aí o cabo podia mover. Aí entrava um aspecto de interação interessante, que ficava 3 rampas aqui, uma de cada cor, 3 rampas aqui, uma de cada cor. Mas nenhuma dessas era de ninguém, até o jogador mover para o lado dele, certo? Então podia rolar de eu pegar o amarelo daqui, a rampa amarela daqui, a rampa vermelha daqui, né? Isso gera uma interação interessante. Só que eu ainda não testei, né? Mas aí a minha ideia, porque isso aqui, o que é que estava acontecendo? O jogador movia lá, beleza, e gerava algum conflitinho, né? Mas ficava tudo muito travado aqui. O que fazia com que fosse melhor sempre ter os trabalhadores, né, os empurradores aqui. Aí eu estou pensando, ainda não botei isso em vigor, né, em colocar as rampas aqui no canto. Talvez eu tenha até um tabuleiro já desse jeito. Deixa eu ver. Acho que não. Eu tenho. Mas aí a ideia seria que as rampas iniciassem no canto aqui. Acho que eu só preparei o arquivo e não imprimi ainda. E aí as rampas no canto... Não, tá aqui, ó, achei. Tá. Mas ainda não testei, né? Eu só montei o tabuleirinho, né? E aí as rampas agora no canto, o jogador teria acesso a essas rampas em específico, né? Não teria mais aquela interação de o jogador pegar a rampa um do outro, entre aspas. O que não era um negócio excepcional, né? Mas eu quero testar se isso aqui funciona mais legal, porque isso aqui meio que força, né? Ou você a mover a rampa para o meio e poder usar, se beneficiar dos trabalhadores que estão lá no meio, ou você deixa a rampa aqui e usa os trabalhadores puxando muito para o seu lado, né? Ainda não testei essa dinâmica. Aí por que eu ainda não testei? Eu testei a última vez esse jogo no dia 2 de fevereiro desse ano. Então faz muito tempo já, vai completar quase 3 meses que eu não testo Renúncia. Aí por que faz tanto tempo? Simplesmente porque eu estou trabalhando nos outros jogos, né? Em Alters e em Pitaco. E para completar, né, Renúncia é o tipo de jogo que eu já estou meio que conformado que não vai sair por nenhum lugar, então ele fica meio que em segundo plano mesmo, o trabalho dele. E também eu dei meio que uma travada, porque eu acho que o jogo está meio que no ponto bom, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer outras coisas. Porque quais são as minhas ideias, né? A minha ideia é que o jogo tenha módulos, porque o jogo como está é só isso, né? Assim, só isso entre aspas,
porque gera um quebra-cabeça envolvente, né? A pessoa de fato está queimando a mufa lá. E para quem tem dificuldade de visualização espacial, esse jogo é muito difícil, né? E é um quebra-cabeça assim que vai dar um nó, porque é você e o oponente mexendo no mesmo boneco. Então você pensa, ele vai mover, ele não vai mover, então tem uma tensão, né? Eu estou gostando do jogo no estágio atual, só que eu queria adicionar módulos. Aí qual é a minha ideia para módulos, certo? Deixa eu só botar aqui os objetivos, né? Se bem que aqui está meio que junto, né? Cadê? No jogo ele tem, né, os eventos. Aí por enquanto os eventos estão na mesma carta dos objetivos, certo? Deixa eu mostrar aqui. Ó. É uma carta dizendo evento e objetivo também. Vou deixar aqui na mesa e ir falando dela. Tá bem longe, né? Deixa eu botar mais em cima aqui. E aí tem várias cartas dessas, certo? Um bocado. E aí a ideia é que a pessoa tira 3 para ser os eventos são as visitas de Renutsen, e o resto forma um baralho para comprar como objetivo. Né? Os objetivos variam, e o jogador que compra, esse espaço aqui, essa bola no meio, é para botar a pontuação, porque eu ainda não pensei na pontuação, entendeu? E aí tá meio que solto assim. E aí tem alguns objetivos que eu já peguei da versão antiga, né, do Teotihuacan. Eles têm uma pontuação aqui embaixo, que era o valor que era antigamente, né? Só para ter uma base na hora que eu for definir essas pontuações de fato. Aí qual é a minha ideia dos módulos? São 3 módulos. Um módulo de objetivo, com essas cartas aqui, né? Esse nariz tá fora. Um módulo de habilidades passivas e ativas, né? Então, um de ativas tem esse raiozinho, ó, e o de passivas tem isso aqui, certo? Ou algum espaço para alocação, né? Não sei, tipo isso aqui, certo? Aí isso aqui eu ainda não testei, mas eu tenho muita ideia. Isso aqui é tudo ideia de cartas de ação passiva e ativa, né? Que eu vou colocar nesses módulos. E aí a minha ideia inicial é o quê? O cara coloca um módulo por vez, ele vai fazendo a coisa vagarosamente, né? Para não assustar muito, porque o Teotihuacan original, ele já tinha tudo isso de uma vez no jogo, né? Já tinha as habilidades passivas, as habilidades ativas, né? As construções, os objetivos, tudo de uma vez. E de fato, isso aí para quem está começando ou pegando o jogo pela primeira vez pode assustar. Então a minha ideia era o quê? Ter o jogo base, que é esse aqui, e aí ter esses módulos. Aí um módulo, o cara coloca um módulo por vez, aquele módulo pode ser ativado por qualquer dado. E aí, eventualmente, quando a pessoa se acostumar com o jogo, ele pode jogar com todos os módulos. E aí, todos os módulos é o jogo completo, e basicamente a pessoa vai ter que usar o módulo específico com o dado específico. Então, por exemplo, suponha que o dado de objetivo seja o azul. Então, você só vai ativar as ações de objetivo usando o dado azul. E aí, isso eu acho que deixa o jogo parecido, né, com o Teotihuacan, só que melhor, porque é um jogo para 2, então o downtime fica menor. É um jogo agora que tem uma alocação de dados, que antes não tinha, ficava muito abstrato e muito solto você usar o dado como ponto de ação, né? Então, de modo geral, eu acho que o jogo está melhor do que o anterior, né? Infelizmente, somente para 2, o que para mim não é um problema, né? Mas para as editoras vão ser, com toda certeza. E eu acho que eu já falei muito, não sei se deu para entender a ideia do jogo. É isso aí. Próximo vídeo, eu não sei se vai ser explicando Renutsen ou explicando Pitaco ou alguma outra coisa, mas no futuro vai ter um registro explicando Pitaco e outro registro explicando Renutsen, certo? E só para isso especificamente. E por que eu vou fazer um vídeo separado só para isso? Porque esses vídeos de explicação servem tanto para o blog quanto para eventualmente mandar para a editora, né? Então, e também fica um vídeo mais curto e mais coeso do que esses vídeos de diário, né, que eu deixo meio solto, né, eu falando aqui como se fosse um vlog. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.